Pai celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia o Senhor na conquista da verdade, abençoa nosso esforço para o teu reino atingir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dai-nos forças para sermos luz arauto do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Essa é de minha autoria também, assim. Nosso Pai Celestial, infinitamente bom, justo e misericordioso, nós somos criados como um brilhante a ser lapidado. Podemos escolher o nosso caminho, devemos caminhar com muito cuidado, em ritmo amoroso, em tempo compassado. Somos todos criaturas em evolução, somos imortais. Acredite, irmãos, a existência aqui na terra é lapidação. Bem-aventurados, bons de coração, Jesus é o nosso mestre, não duvides não. Ele é o caminho da nossa redenção. Jesus é o nosso mestre, não duvides não. Ele é o caminho da nossa redenção. Nosso Pai Celestial, infinitamente bom, justo e misericordioso, nós somos criados como um brilhante a ser lapidado. Podemos escolher o nosso caminho, devemos caminhar com muito cuidado, em ritmo amoroso, em tempo compassado. Somos todos criaturas em evolução, somos imortais. Acredite, irmãos, a existência aqui na terra é lapidação. Bem-aventurados, bons de coração, Jesus é nosso mestre, não duvides não. Ele é o caminho da nossa redenção. Jesus é o nosso mestre, não duvides não. Ele é o caminho da nossa redenção. Fazer mais essa? Vou pegar um tom mais alto aqui. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor.
pequeno demais. Me dá a sua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Nesse instante, então, levar nossos pensamentos para a nossa prece inicial. Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprendermos, para que possamos aprender um pouco mais sobre nós mesmos, a nossa essência espiritual. Que a nossa companheira Maria Luísa, a expositora dessa oportunidade, possa ser intuída, auxiliada pelos coordenadores espirituais dessa reunião, e assim possamos ter um bom aproveitamento do Evangelho, cujo tema será sobre Maria, a mãe de Jesus, o nosso Mestre. Esteja conosco, Senhor, nesse instante, sempre em nossa caminhada, que assim seja. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Maria, mãe de Jesus. Nós pesquisamos nesse livro. Ele é coordenado por Edilson Carneiro, livro de pesquisas através de Francisco Cândido Xavier e Ivone A. Pereira. E nós não poderíamos falar do Evangelho de Maria sem falar de Jesus, né? Então, a noite de hoje, eu quero oferecer a todas as mulheres, né, e aos homens, para refletir também com relação às mulheres, porque nossa grande espelho é Maria. Maria, mãe de Jesus. O anjo Gabriel visita Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Vendo o anjo, Maria turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe o anjo: Maria, não tema, porque você achou-se agraciada diante de Deus. Em seu ventre conceberá e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim.
Disse-lhe Maria ao anjo: como se fará isso, se não conheço nenhum varão? O anjo respondeu: descerá sobre você o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que você há de nascer será chamado Filho de Deus. Anunciado por Isaías, lido por Jesus na sinagoga, em Lucas capítulo 4, versículo 17. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo retirou-se da sua presença. Aqui eu achei bem interessante. Quando a gente fala no anjo, quem seriam os anjos para nós espíritas? Né? Então, são os espíritos que já atingiram, né, um grau superior, são os espíritos, os nossos mentores espirituais, né? Ele chega para Maria, ele vem amando de Deus, né? E Deus escolheu Maria para que ela fosse a mãe de Jesus. E Maria, ela teve várias opções, né? Ali naquele momento ela sentiu uma forte comoção a ponto de não ter o que dizer, né? Mas naquele momento ela tinha uma opção que ela poderia. Ela não tinha obrigação de de aceitar aquela criança em seu ventre, né? Mas não, Maria aceita a criança no seu ventre. Então, nós vimos ali, nesse ato de Maria, vários adjetivos, né? Primeiro, ela renunciou à constituição de uma família. Qual de nós, no lugar de Maria, renunciaríamos à nossa oportunidade de constituir uma família com um homem que a gente mesmo queria, que amasse? Não, Maria aceitou as designações de Deus, né? Então, ela renunciou à constituição de família e, inclusive, o nome do filho, porque logo adiante a gente vai ver, né? E a gente sabe que Jesus foi o nome predito, né? Pelos profetas, inclusive Isaías. Nessa passagem também, a gente vê a obediência da Maria, né? Ela foi obediente à escolha do Pai, através de Deus, por intermédio de um anjo. Ela foi resignada. Ela suportou o chamado de Deus sem se revoltar, aceitou pacificamente. Ela foi submissa à vontade de Deus, foi conformada. Sem contar a humildade de Maria, né? Porque Maria, ela, no momento que o anjo fala, ela responde, né? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Então, qual de nós teríamos essa humildade diante de um anjo se aparecesse para nós? Então, Maria serve para nós de exemplo no nosso dia a dia, com nossos maridos, nossos filhos. E, no caso aqui, Maria, no exemplo de Maria, ela aceitou sem qualquer objeção a união com José, a gravidez e ser mãe, né? Vimos também a afabilidade naquele momento, a doçura e a pureza do coração de Maria, né?
todos esses adjetivos. Então, Maria torna-se esposa e mãe. A família de Maria. Não há informação a respeito dos pais de Maria ou de como foi a sua infância e adolescência. O que se sabe é que era judia e que seu futuro marido, José, era também judeu. O Evangelho menciona os seguintes: a prima Isabel, que é filha de Araão, casada com Zacarias, teve um único filho, João, a Isabel. O esposo de Maria, José, uma irmã mencionada por João na cena do Calvário, e o filho, Jesus. O filho de Maria traz alegrias e lágrimas. E quando os 8 dias foram cumpridos para circundar, o menino foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes que no ventre fosse concebido. Isso está em São Lucas, no capítulo 2, versículo 2, 21. Ali, Jesus, ele foi levado ao templo de Jerusalém. E cumprindo os dias de purificação de Maria, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, porque naquela época, né, era um costume levar até o templo. Segundo estava escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito era consagrado ao Senhor, e para darem a oferta que estava disposta na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. E em Jerusalém, Jesus, naquele momento que foi apresentado no templo, havia um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Jesus é apresentado no templo e a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. Então, assim, naquele momento da apresentação, ele ia falando as coisas lindas com relação a Jesus, né? Ele estava profetizando para os pais. E os pais ficaram maravilhados com as coisas que ele estava dizendo para eles. E Simão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então, aqui naquele momento, ele, além de abençoar, ele já trouxe, né, a eles, ele já sabia que Jesus ia passar por muitas provações, por muito sofrimento, né? E ali o menino Jesus crescia, né? E era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora,
Todos os anos, os pais, Maria e José, iam a Jerusalém à festa de Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, eles subiram para a festa. Terminados os dias, voltaram, mas o menino ficou em Jerusalém, sem que os pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia e puseram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. E Jesus, ele tinha ficado em Jerusalém e quando eles voltaram, eles encontraram Jesus sentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando todos o que ouviam, ficavam extasiados com a sua inteligência e com as suas respostas. Ao vê-lo, os pais ficaram surpresos e sua mãe lhe disse: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu aflitos te procurávamos. Quer dizer, nós como mães, mulheres, quando nossos filhos saem, se não está próximo a gente, o que a gente faz? A gente fica aflito, angustiado, Mas Jesus respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que devo estar na casa do meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que lhes dissera. Desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Então, Maria e José, sabendo de Jesus, vendo ali a modo de agir, de proceder, eles eram submissos a Jesus, Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. O Novo Testamento não nos dá notícia do período de 18 anos que medeia entre os 12 anos de Jesus e o início de sua vida pública aos 30 anos de idade. Então ficou vago o que Jesus fez nesse período de 12 aos 30 anos, E nesse intervalo, o que teria acontecido com Maria? Será que aconteceu com Maria nesse intervalo que Jesus, O Evangelho não fala sobre isso. Será que Maria teria tido outros filhos carnais? O Novo Testamento é vago sobre este ponto. Mateus menciona a referência a irmãos de Jesus quando pregava na sua terra. E diz: chegando Jesus à sua pátria, ensinava nas sinagogas de maneira que se admiravam e dizia: Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama Maria, sua mãe? Seus irmãos não são Tiago, José, Simeão e Judas? Não estão entre nós suas irmãs? No Novo Testamento, após o início da vida pública de Jesus, há uma única e breve menção de José, feita em Mateus, o que levaria a crer que ele partira para a pátria espiritual no intervalo que medeia entre os 12 e os 30 anos de idade. Por quê? Porque foi quando houve a bodas de Canaã, o primeiro milagre de Jesus, que Jesus praticou. No início do Evangelho de João, Maria está junto a Jesus no primeiro prodígio registrado no Novo Testamento, que é a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Palavras de mãe. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. O Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino.
Temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Emmanuel nos ensina que, geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Então, a gente é assim, né? No dia a dia, quando a gente tem qualquer coisa, a gente corre para onde? Para o colo da mãe, né? Então, interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, Maria, às vezes, é com imensas aflições que recorremos a Maria. Prossegue Emmanuel. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos, imploramos ternura maternal e eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Do livro Caminho, Verdade e Vida, do Francisco Cândido Xavier. Então, é o que a gente comentou, né? Se nós estamos sem esperança, se nós estamos desiludidos, tristes, nós corremos para o colo das nossas mães. E Maria, ela nos representa todas as nossas mães. O filho de Maria vence a morte. Quando a prisão de Jesus. Quando João, o discípulo amado, veio ter com Maria, anunciando-lhe a detenção do Mestre, o coração materno recolheu-se ao santuário da prece e rogou ao Senhor Supremo que poupasse o filho querido. Não era Jesus o embaixador divino? Não recebera a notificação dos anjos quanto à sua condição celeste? Aqui nos lembra nós, quando nós estamos com algum problema, com alguma situação, com alguma tristeza, o que nós devemos fazer? Recolher a prece. E Maria não fez diferente, né? Ela foi para as preces. E ela questionava, porque o anjo não lhe disse que Jesus, né, o Simeão, era o embaixador divino? Maria recebeu a notificação dos anjos, e aí ela questionou: mas que condição é essa? Por quê? Por que comigo? Por que com Jesus, se ele veio com uma finalidade? E Maria confiou ao Deus da misericórdia suas preocupações e súplicas, esperando-lhe a providência. Entretanto, João volta logo para dizer-lhe que o Messias fora encarcerado. Ensina Humberto de Campos que a Mãe Santíssima regressou à oração em silêncio. Em planto, implorou a favor do Pai Celestial. Confiaria nele. Maria manteve-se vigilante, afastando-se da casa modesta a que se recolhera. Ganhou a rua e intentou penetrar o cárcere. Todavia não conseguiu comover o coração dos guardas. Noite alta velava súplice entre a angústia e a confiança. Mais tarde, João volta, comunicando-lhe as novas dificuldades surgidas. O mestre foi acusado pelos sacerdotes. Estava sozinho. E Pilatos, o administrador romano, hesitando entre os dispositivos da lei e as exigências do povo, enviara o mestre à consideração de Herodes. Maria não pôde conter-se.
segui-lo-ia de perto, multiplicando as regativas ao céu, em sua maternal aflição. Naturalmente, Deus modificaria os acontecimentos, tocando a alma de Antipas, que fizera seu filho para receber afrontas, não reverenciava a lei, não espalhava sublimes consolações. Ela estava totalmente questionando, né? Por que disso tudo? Por que estava acontecendo aquilo? Maria quis aproximar-se a fim de libertar-lhe a fronte sangrenta e arrebatá-lo da situação dolorosa. Mas o filho sereno e resignado endereçou-lhe o olhar. Compreendeu que ele a induzira à oração em silêncio. Lhe pedia confiança ao Pai. Conteve-se, mas o seguiu em planto, rogando a intervenção divina. Impossível que o Pai não se manifestasse. Então, passava muitas coisas na cabeça de Maria, né, naquele momento, mas Jesus, como ela compreendeu, Jesus a induzia às orações em silêncio. Além dele estar passando pela dificuldade, ele ainda conseguia repassar para ela a esperança, né, e a confiança na oração. Não era seu filho escolhido para a salvação? Não era ele a luz de Israel, o sublime revelador? Lembrou-lhe a infância parada pelos anjos, guardava a impressão de que a estrela brilhante que lhe anunciara o nascimento ainda resplandecia no alto. Maria confiava. Quem sabe chegar o instante da ordem de Deus. Ela pensava, né? Vai chegar, vai vir a ordem de Deus. O Supremo Senhor poderia inspirar diretamente o juiz da causa. Maria lembrava da questão de Abraão, né? No momento em que ele levava o seu filho, né, para o holocausto, e chegou no momento, Deus tirou, né, substituiu. Mas Maria continuava em oração. Pôncio Pilatos, num esforço extremo para salvar o acusado, convidou a turma farisaica a escolher entre Jesus, o divino benfeitor, e Barrabás, o bandido. O coração materno asilou esperanças mais fortes. O povo ia falar, e o povo devia muitas bênçãos ao seu filho querido. Como equiparar o mensageiro do Pai ao malfeitor cruel que todos conheciam? Então, ela continuava questionando, né? A multidão, porém, manifestou-se pedindo a liberdade para Barrabás e a crucificação de Jesus. Oh, pensou a mãe atormentada, onde está o Eterno que não me ouve as orações? Então, assim, quantas vezes nós não fazemos essa pergunta, né? Muitas vezes a gente está com um problema na saúde, um problema financeiro, um problema com o filho, um problema com o neto, e a gente faz essas perguntas. Onde está o Eterno que não me ouve as orações? Mas nós devemos lembrar que existe um determinismo. Nem todo sofrimento nosso vai ser livrado. Por quê? Nós temos o livre-arbítrio? Temos. Né? Nós temos os momentos de escolha? Temos. Mas só que tem momentos que nós não temos escolhas. Tem momentos que são determinados por Deus, pelo Pai. Então, quando chega esse momento, aí não tem médium, aí não tem médico, aí não tem... É aceitar as designações de Deus, né? Então, Maria continuava questionando. Onde permanecem os anjos que me falavam em luminosas promessas? Em copioso planto, viu seu filho vergado ao peso da cruz. Ele caminhava com dificuldade, corpo trêmulo pelas vergastadas recebidas e obedecendo ao instinto natural. Maria avançou para oferecer-lhe auxílio.
contiveram-na. Todavia os soldados que rodeavam o condenado divino. Angustiada, recordou-se repentinamente de Abraão. Certamente o Deus compassivo escutava-lhes as súplicas e reservava júbilo igual. Jesus desceria do Calvário vitorioso para o seu amor, continuando no apostolado da redenção. No entanto, dolorosamente surpreendida, viu-o içado no madeiro entre ladrões. Oh, a terrível angústia daquela hora! Por que não a ouvir o poderoso Pai? Que fizera para não lhe merecer a bênção? Ficava esse questionamento, Maria. Isso narra Humberto de Campos. No Calvário, junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Maria deixava-se ir na corrente infinda das lembranças. Eram circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe fora anunciado, a amizade de Isabel, sua prima, as profecias do velho Simeão, reconhecendo que a assistência de Deus se tornara incontestável nos menores detalhes de sua vida. Que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício? Uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava em tempestade de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia a afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade de Deus. Então, assim, por mais que ela estava sofrendo o tempo inteiro, ela humildemente falava: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Em meio de algumas mulheres compadecidas, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos de leve sobre os ombros. Ela depara com a figura de João, que lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos. Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo querido e ambos, ao pé do madeiro, em gesto súplice, buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos no cúmulo dos tormentos. Foi aí que a fronte do divino supliciado se moveu vagarosamente, revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento. Então, Jesus, mesmo ali, já no seu sofrimento, ele percebe a ansiedade de João e Maria, naquele momento de extremo desalento, Aí Maria diz, meu filho, meu amado filho, em aflição diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. O Cristo, ele pareceu meditar no ágio de suas dores, replicou com significativo movimento dos olhos vigilantes: mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com leve aceno ao apóstolo, disse: filho, eis aí tua mãe. Maria envolveu-se no véu do seu planto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento da sua obra. Entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade de cessação de todo egoísmo e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo, e que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real, para que
a assistência recíproca se praticasse na terra. Então, aqui vem a lei do amor, né? Fala da lei do amor, porque o amor universal, ele está acima do nosso amor individual, do nosso amor só da nossa família, né? Nós devemos amar, como diz aqui, não só o nosso círculo familiar, mas todos os necessitados do mundo. E que o templo das nossas casas permanece a fraternidade entre os povos, né? A fraternidade entre todos. Desalentada, ferida, Maria ouvia a voz do filho, recomendando-a aos cuidados de João, o companheiro fiel. Quando a sublime cabeça pendeu inerte, Maria recordou a visita do anjo antes do Natal divino. Sim, Jesus era seu filho, todavia, antes de tudo, ele era mensageiro de Deus. Ela possuía desejos humanos, mas o Supremo Senhor guardava internos e insondáveis desígnios. Então, assim, é muito complicado, às vezes, quando nos acontece alguma coisa, na hora das nossas provas, porque nós precisamos compreender. No caso de Jesus, Maria compreendeu que Jesus, além de ser seu filho, quer dizer, ele era mensageiro de Deus. Então, assim como nossos filhos, muitas vezes a gente questiona, por que está acontecendo isso com meu filho? Por que aconteceu isso com meu filho? Não, existe um desígnio de Deus, existe uma determinação, e que nós precisamos, como disse anteriormente, a aceitação, né? É fácil falar, né? Mas é isso que nós precisamos aprender, foi isso que Maria nos demonstrou, né? Então, o carinho materno poderia sofrer, contudo, a vontade celeste regozijava-se. Poderia haver lágrimas em seus olhos, mas brilhariam festas de vitória no reino de Deus. Suplicaram, aparentemente em vão, porquanto, certo, o Todo-Poderoso atendera-lhe os rogos, não segundo os seus anseios de mãe, e sim de acordo com seus planos divinos. Foi então que Maria, compreendendo a perfeição, a misericórdia e a justiça da vontade do Pai, ajoelhou-se aos pés da cruz e, contemplando o filho morto, repetiu as inesquecíveis afirmações: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Em Humberto de Campos. Já está terminando. Vem a ressurreição do Cristo. Quando Jesus ressurgiu do túmulo, a negação e a dúvida imperavam no círculo dos companheiros. Houve alguém que dispensou todos os toques e associações mentais, vozes e visões. Foi Maria, sua divina mãe. O Filho bem-amado vivia eternamente no infinito mundo do seu coração. Seu olhar contemplava-o através de todas as estrelas do céu e encontrava-lhe o hábito perfumado em todas as flores da terra. A voz dele vibrava em sua alma, e para compreender-lhe a sobrevivência, bastava penetrar o iluminado santuário de si mesma. Seu filho, seu amor e a sua vida, poderia acaso morrer? Homens e mulheres, aqui vem um recado para nós. Homens e mulheres do mundo, que a vez de afrontar um dia a esfinge do sepulcro, é possível que estejais esquecidos, mas se tiverdes um coração de mãe pulsando na terra, regozijar-vos-eis, além da escura fronteira das cinzas, porque aí vivereis amados e felizes para sempre.
Humberto de Campos. Então aqui, né, nos fala da imortalidade da alma, né? Nos fala da imortalidade da alma. E Maria, no seu ser, no seu coração, ela sempre soube que Jesus estava vivo, né? Então, achei assim, muito linda essa passagem. E era isso que tínhamos por hoje, gente. Alguém quer fazer a prece final? Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e pedirmos, Senhor, para que cada dia nós aprendamos a renunciar, a compreender, a sermos dóceis, humildes, termos pureza em nossos corações. Abençoe, Senhor, as nossas vidas. Ajude-nos, Senhor, a compreendermos que existem coisas que são determinadas por Deus e que nós devemos aceitar sem qualquer questionamento. Ajude-nos, Senhor, a compreender que, através da oração, nós fortaleceremos os nossos corações e que Jesus disse que todos nós somos irmãos, somos filhos de Deus. Ajude-nos, Senhor, a sermos fraternos com os nossos irmãos, a fazer do nosso lar um templo. Ajude-nos, Senhor, hoje, agora e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Nós te saudamos com a graça
amor e nossa voz. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Isso aqui. Paz. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço as tuas necessidades, vejo a tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. São próximos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. O Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive.